Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me agora da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando com a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 204. A Santa Missa. Que coisa é a missa? Agora, enquanto via Jesus, ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento de nossa sacrossanta religião. Sim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção, fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós, manifesta-nos também o seu amor imenso, que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo, junto com o Cristo, a vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos à glória. São mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas. Mas Jesus no sacramento faz-nos quase tocar com a mão em vários modos. Em primeiro lugar, a ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento sobre espécies, mas também é verdade que está nelas vivo e verdadeiro. Mas consumidas essas espécies, sua real presença não existe mais. Depois, consagradas espécies de novo, Jesus adquire novamente seu estado sacramental. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória. E assim como Jesus, cessando seu estado sacramentado, reside no seio de Deus, seu Pai. Assim nós, cessando nossa vida, nossas almas vão fazer sua morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficam consumidos. Assim que se pode dizer que não existem mais, mas depois de um prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquirirão nova vida e, unindo-se com a alma, irão junto a gozar a bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano que não só a alma, mas também o corpo deve agradar aos eternos contentes? A mim me parece que aquele grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece? O sol, com sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem. O sol é Deus, e todas as almas bem-aventuradas são as estrelas. Deus, com a sua luz imensa, nos absorverá a todos em si, de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Quantas coisas Jesus nos diz no sacramento, mas quem pode dizê-las todas? Certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor o permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa. O matrimônio com Jesus.
Agora, nestas saídas do corpo que o Senhor me fazia fazer, às vezes renovava-me a promessa do noivado já dito. Quem pode dizer os ardentes desejos que o Senhor infundia em mim de que se efetuasse este místico matrimônio? Muitas vezes ele rogava dizendo: Esposo dulcíssimo, faça-o logo, não atrase mais minha íntima união contigo. Estreitamo-nos com vínculos mais fortes de amor, de modo que ninguém nos possa separar nem por poucos instantes. E Jesus agora me corrigia de outra coisa, agora de outra. Recordo que um dia me disse: tudo que é terreno, tudo deves tirar, não só do teu coração, mas também do teu corpo. Tu não podes entender quanto nocivo é o que impedimentos são e que impedimentos são a meu amor, mesmo as mínimas sombras terrenas. Eu imediatamente lhe disse: se tiver alguma outra coisa para tirar, diga-me, porque estou disposta a fazê-lo. Mas enquanto dizia isto, eu mesma percebi que tinha um anel de ouro no dedo que representava a imagem do crucificado. E imediatamente lhe disse: Esposo santo, queres que eu tire? E ele me disse: te devendo dar eu um anel mais precioso, mais belo, e no qual ao vivo estará impressa minha imagem, tanto que cada vez que ouvir novas flechas de amor receberá seu coração. Por isso, este anel não é necessário. E eu prontamente o tirei. Finalmente chegou o suspirado dia. Depois de não pouco sofrer, recordo que faltava pouco para completar o ano de estar continuamente na cama. Era dia da pureza de Maria Santíssima. Na noite anterior daquele dia, o meu amado Jesus fez-se ver em atitude festiva. Aproximou-se de mim e tomou o meu coração nas suas mãos e olhou para ele Limpou-o, depois devolveu-me. Depois tomou uma vestidura de imensa beleza. Me parecia que o fundo era como com filetes de ouro de várias cores e me vestiu com ela. Depois tomou 2 gemas como se fossem brincos e os pôs em minhas orelhas. Logo me adornou o pescoço e os braços e me cingiu a testa com uma coroa de imenso valor, adornada de pedras preciosas, toda resplandecente de luz. E me parecia que essas luzes eram tantas vozes que ressoavam entre elas, e as claras notas falavam da beleza, poder, força e de todas as outras virtudes de meu esposo Jesus. Quem pode dizer o que eu entendi e em que mar de consolo nadava minha alma? É impossível poder dizê-lo. Agora, enquanto Jesus me cingiu a testa, me disse: Esposa dulcíssima, esta coroa te ponho, a fim de que nada falte para te fazer digna de ser minha esposa, mas que depois que se realize nosso matrimônio, levarei ao céu para reservá-la para o momento da morte. Finalmente tomou um véu e com ele cobriu-me toda, desde a cabeça até os pés, e assim deixou-me. Parecia-me que nesse véu havia um grande significado, porque os demônios, ao ver-me coberta, com ele ficavam tão espantados e sentiam tal medo de mim que fugiam aterrorizados. Os mesmos anjos estavam ao redor com tal veneração que eu mesmo ficava confusa e toda cheia de vergonha. Na manhã desse dia, Jesus fez-se ver de novo todo afável, doce e majestoso, juntamente com a sua Santíssima Mãe e Santa Catarina. Primeiro os anjos cantaram um hino. Santa Catarina me assistia. A mãe tomou minha mão e Jesus pôs em meu dedo o anel. Depois nos abraçamos
me beijou e assim fez também a mãe. Depois tivemos um colóquio todo de amor. Jesus falava-me do grande amor que me tinha e eu dizia-lhe também do amor com que eu amava. A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que tinha recebido e a correspondência que devia dar ao amor de Jesus. Meu esposo Jesus me deu novas regras para viver mais perfeitamente, mas como passou muito tempo, não as recordo muito bem, por isso não as digo. E assim terminou aquele dia. Quem pode dizer as finezas de amor que Jesus fazia à minha alma? Eram tais e tantas que é impossível descrevê-las, mas o pouco que recordo tratarei de dizê-lo. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso, e ali escutava os cânticos dos bem-aventurados. Via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos e identificados na divindade de Deus. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fossem mais que sóis resplandecentes, e as claras notas, estas luzes detonavam todas as virtudes e atributos de Deus. Os bem-aventurados, refletindo-se em uma destas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam a uma segunda luz sem compreender o fundo da primeira. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não pode compreender o ser incriado. Agora, os bem-aventurados, refletindo-se nestas luzes, parecia-me que vinham participar nas virtudes destas luzes. Assim que a alma no céu se assemelha a Deus, com esta diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo que nessa beata morada se compreende? Enquanto a alma se encontra nesta prisão do corpo, é impossível. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras para poder explicar-se. Me parece como uma criança que começa a balbuciar, que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ele não sabe dizer uma palavra clara. Por isso vou direto ao assunto. Só direi que às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus no meio dos coros dos anjos e dos santos. E como eu era nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias de nosso matrimônio. Me parecia que esqueciam seus contentamentos para cuidar dos nossos. E Jesus me mostrava aos santos dizendo: vejam esta alma, é um triunfo do meu amor tudo superou nela. Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: este é o seu lugar, ninguém pode te tirar. E às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra. Mas em um simples instante me encontrava fechada no muro deste corpo. Quem pode dizer o quão amargo eu estava de volta? A mim me parecia pelas coisas do céu que desta terra tudo era podridão, insípido, fastidioso. As coisas que tanto deleitam aos demais, para mim eram amargas. As pessoas mais amadas, mais respeitáveis que os demais, quem sabe o que teriam feito para entreter-se com elas? A mim me resultavam indiferentes e até fatidiosas. Só vendo-as como imagens de Deus, me parecia que podia suportá-las. Mas minha alma tinha perdido toda satisfação, nada lhe dava a menor sombra de contente. E era tanta pena que eu sentia que não fazia mais do que chorar e lamentar-me com meu amado Jesus.
Ah, meu coração vivia inquieto, entre contínuas ânsias e desejos. Me sentia mais no céu que na terra. Sentia em meu interior uma coisa que me ruía continuamente. Tanto que me resultava amargo e doloroso ter que continuar vivendo. Mas a obediência pôs um freio a estas penas minhas, mandando-me absolutamente que não desejasse morrer, e que só devia morrer quando o confessor me desse a obediência. Então, para cumprir esta santa obediência, fazia quanto mais podia para não pensar nisso, porque meu interior era uma contínua jaculatória de desejo de me querer ir. Assim, em grande parte, meu coração se acalmou, mas não em tudo. Confesso a verdade, muito faltou nisto. Mas o que podia fazer? Não sabia deter-me. Para mim, era um verdadeiro martírio. Meu benigno Jesus me dizia: acalma-te, qual é a coisa que tanto te faz desejar o céu? E eu lhe dizia: porque quero estar sempre unida contigo. Minha alma não resiste mais estar separada de ti, não só por um dia, nem sequer por um momento. Por isso, a qualquer custo, quero ir. Pois bem, dizia-me, se é por mim, te quero contentar, virei a estar contigo. E eu lhe dizia, mas logo me deixa e eu te perco de vista. Em troca, no céu não é assim, lá jamais te perderei de vista. Às vezes também Jesus queria brincar, e eis como. Enquanto estava com essas ânsias, vinha apressado e me dizia, queres vir? E eu lhe dizia, onde? E ele, ao céu? E eu, diz-me de verdade? E ele, apressa-se, venha, apressa-se. E eu, está bem, vamos, mas temo que queira brincar comigo. E Jesus, não, não, de verdade quero levar-te comigo. E enquanto assim dizia, sentia minha alma sair do corpo e junto com Jesus tomava o voo ao céu. Oh, como me sentia contente então acreditando que devia deixar a terra. A vida me parecia um sonho, o sofrer pouquíssimo. Enquanto chegávamos a um ponto alto do céu, eu ouvia o canto dos bem-aventurados. Eu apressava Jesus a me introduzir nessa bem-aventurada morada. Mas Jesus o tomava com calma. Em meu interior começava a suspeitar que não era verdade e dizia, quem sabe se não é uma brincadeira que me fez? De vez em quando lhe dizia, meu Jesus amado, falo depressa. E ele me dizia, espera mais um pouco, desçamos outra vez à terra. Olha, aí está por perder-se um pecador. Vamos, talvez se converta. Peçamos junto ao Eterno Pai que tenha misericórdia dele. Não queres que ele seja salvo? Não estás disposta a sofrer qualquer pena pela salvação de uma só alma? E eu, sim, tudo o que quiseres que ela sofra, estou disposta, desde que a salve. Assim, íamos a esse pecador, tentávamos convencê-lo, punhamos ante sua mente as mais poderosas razões para rendê-lo, mas em vão. Então Jesus, todo aflito, me dizia, minha esposa, volta outra vez a teu corpo, toma sobre ti as penas que lhe são merecidas. Assim a divina justiça, aplacada, poderá usar com ele misericórdia. Você viu? As palavras não abalaram, nem sequer as razões. Não resta outra coisa que as penas, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e para render o pecador. Assim me levava de volta ao corpo. Quem pode dizer os sofrimentos que me vinham? Só o Senhor sabe que deles era testemunho. Depois de alguns dias me fazia ver aquela alma convertida e salva. Oh, como estava contente Jesus e eu também. Quem pode dizer quantas vezes Jesus fez estes jogos?
Quando se chegava ao ponto de entrar no céu, e às vezes, mesmo depois de ter entrado, agora dizia que não tinha obediência do confessor. E por isso era conveniente voltar à terra. E eu lhe dizia: enquanto estive com o confessor, fui obrigada a obedecer-lhe, mas agora que estou contigo, devo obedecer a ti, porque tu és o primeiro de todos. E Jesus dizia-me: não, quero que obedeças ao confessor. Então, para não me alongar muito, agora por um pretexto, agora por outro, me fazia voltar à terra. Muito doloroso resultavam estes jogos. Basta dizer que me tornei tão impertinente que o Senhor, para castigar minhas impertinências, tão frequentemente estas brincadeiras. Não permitia tão frequentemente estas brincadeiras. Renovação do matrimônio diante da Santíssima Trindade. Instruía sobre a fé, a esperança e a caridade. Neste estado que mencionei, passei cerca de 3 anos e ainda estava na cama. Quando uma manhã Jesus me fez entender que queria renovar o noivado, mas não já na terra como a primeira vez, mas no céu, diante da presença de toda a corte celestial. Assim que estivesse preparada para uma graça tão grande. Eu fiz quanto mais pude para dispor-me, mas que, sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer nenhuma sombra de bem, se necessitava a mão do artífice divino para dispor-me, porque por mim jamais teria conseguido purificar minha alma. Uma manhã era a véspera da Natividade de Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio, ele mesmo, para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Agora me falava da fé e me deixava. Eu me sentia infundir na alma uma vida de fé. Minha alma, tosca como a sentia antes, agora, depois de falar de Jesus, me sentia levíssima, em modo de penetrar em Deus, e agora olhava a potência, agora a santidade, agora a bondade e demais. E minha alma ficava estupefata, no mar de espanto, e dizia: poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito? Santidade imensa de Deus, que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer ante sua presença? Depois sentia-me descer em mim mesma e via o meu nada, a nulidade das coisas terrenas, como nada é diante de Deus. Eu me via como um pequeno verme todo cheio de pó que me arrastava para dar algum passo e que para me destruir não era preciso senão que alguém me pusesse o pé em cima, e com isso ficava desfeita. Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir ante Deus, mas ante minha mente se apresentava sua bondade, e me sentia atraída por um imã para ir até ele, e dizia entre mim: se é o santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si plena e suma bondade. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ultrapassava todos os outros atributos. Mas depois, olhando para os outros, via-os todos iguais em si mesmo, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à natureza humana. Enquanto minha alma estava neste estado, Jesus voltava e falava da esperança. Recordo algo confusamente, porque depois de tanto tempo é impossível recordar claramente. Mas para cumprir a obediência que assim quer, direi por quanto possa. Então disse Jesus, voltando à fé:
Para obtê-la é preciso crer. Assim como a cabeça sem a vista dos olhos, tudo é trevas, tudo é confusão. Tanto que se quisesse caminhar, agora cairia em um ponto, agora em outro e terminaria com precipitar-se de tudo. Assim, a alma sem fé não faz outra coisa que ir de precipício em precipício, porque a fé serve de vista à alma e como luz que a guia à vida eterna. Agora, de que é alimentada esta luz da fé? Pela esperança. E de que substância esta luz da fé e este alimento da esperança? A caridade. Estas três virtudes estão enxertadas entre elas, de modo de que uma não pode estar sem a outra. Com efeito, de que serve ao homem crer nas imensas riquezas da fé, se não as espera para ele? As verá, sim, mas um olhar indiferente, porque sabe que não são suas, mas a esperança fornece as asas à luz da fé. E esperando nos méritos de Jesus Cristo, olha-as como suas e vem amá-las. A esperança, dizia Jesus, fornece à alma uma veste de força, quase de ferro, de modo que todos os inimigos com suas flechas não podem feri-la. E não foi feri-la, senão que sem querer lhe causar o mínimo incômodo. Tudo é tranquilidade nela, tudo é paz. É bom ver que esta alma investida pela esperança, toda apoiada no seu amado, toda desconfiada de si e toda confiante em Deus, desafia os inimigos mais ferozes. É rainha das suas paixões, regula todo o seu ser interior. As suas inclinações, os desejos, os batimentos, os pensamentos com tal maestria que o próprio Jesus fica apaixonado porque vê que esta alma trabalha com tal coragem e fortaleza. Mas ela os toma e o espera todo dele. Tanto que Jesus, vendo esta firme esperança, nada sabe negar a esta alma. Agora, enquanto Jesus falava da esperança, retirava-se um pouco, deixando-me uma luz na inteligência. Quem pode dizer o que entendia sobre esperança? Se as outras atitudes todas servem para embelezar a alma, mas podem nos fazer vacilar e nos tornar inconstante, em troca a esperança volta à alma firme e estável, como aqueles montes altos que não se podem mover nem um pouco. Parece-me que a alma investida pela esperança lhe sucede como certos montes altíssimos, que todas as inclemências do ar não lhes podem fazer nenhum dano. Sobre estes montes não penetra nem neve, nem ventos, nem calor. Qualquer coisa se poderia pôr sobre eles e se pode estar seguro que, ainda que passassem centenas de anos, onde quer que ele esteja, está lá. Assim é a alma vestida pela esperança. Nada pode prejudicar, nem a tribulação, nem a pobreza, nem todos os acidentes da vida. No máximo, a desanimam um instante, mas diz entre si: eu tudo posso fazer, tudo posso suportar, todo sofrer esperando em Jesus, que é objeto de todas as minhas esperanças. A esperança torna a alma quase onipotente, invencível e lhe oferece a perseverança final. Tanto que só cessa de esperar e perseverar quando tomou posse do reino do céu. Então deixa a esperança e toda se lança no oceano imenso do amor divino. Enquanto a minha alma se perdia no mar imenso da esperança, o meu amado Jesus regressava e falava da caridade, dizendo-me: a fé e a esperança se unem-se à caridade.
A esta une todo o que há nas outras duas, de modo que a formar uma só, enquanto são três. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. Depois prosseguiu: se a fé faz crer, a esperança faz esperar, a caridade faz amar. Se a fé é luz e serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é substância desta luz e deste alimento, é como aquele ungento dulcíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar este sofrimento. A alma que possui a caridade expande o dor por toda parte. Suas obras, feitas todas por amor, despedem odor grandíssimo. E qual é este odor? É o cheiro do próprio Deus. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas. A caridade é o contrário, sendo substância que une os corações, mas onde? Em Deus. A caridade, sendo unguento perfumado, se expande por toda parte por todos. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos, e chega a não saber estar sem o sofrer. E quando se vê privada dele, diz a seu esposo Jesus: me sustente com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. E em que outra maneira posso te mostrar meu amor, senão no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as outras coisas, e até as mesmas virtudes, e converte tudo nela. Em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda parte, e que não quer ceder este reino a nenhum. Quem pode dizer o que me fixou? Ou quem pode dizer o que me ficou depois deste falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só o desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural, tanto que tenho para mim como a maior desgraça o não sofrer. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para dispor principalmente em meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesmo. Também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me excitar para me dispor a receber a graça. Dizia-me que o desejo supre as faltas e imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo. Mas isto não era um falar simplesmente, era um infundir em mim o que dizia. Enquanto minha alma estava se excitando em ardentes desejos de receber a graça do próprio Jesus, que o próprio Jesus queria fazer-me, ele voltou e transportou-me para fora de mim mesmo, para o paraíso. E ali, diante da presença da Santíssima Trindade e de toda a corte celestial, renovou o matrimônio. Jesus tirou o anel adornado com 3 pedras preciosas, branca, vermelha e verde, e o entregou ao Pai, que o abençoou e o devolveu ao Filho. O Espírito Santo me tomou a mão direita e Jesus me pôs o anel no dedo anular. Depois fui admitida ao beijo das 3 divinas pessoas e me abençoaram. Quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Só digo que assim que me encontrei ante a presença, caí rosto em terra e ali haveria permanecido se não tivesse sido por Jesus que me anunciou, que me animou para ir à sua presença. Tanta era a luz, a Santíssima de Deus,
santidade de Deus. Só digo isto, as outras coisas deixo-as porque as recordo confusamente. Depois disto, recordo que passaram poucos dias e ao receber a comunhão perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu presente diante de mim. Logo me prostrei ante sua presença e adorei, confessei meu nada. Lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevia a dizer uma só palavra. Quando uma voz saiu do meio deles e disse: Não temas, dá-te ânimo. Viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração. Enquanto esta voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderaram dele e aí formaram sua sede. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Sentia-me divinizada. Não mais vivia eu, mas eles viviam em mim. A mim me parecia que meu corpo fosse como uma habitação e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real sensivelmente em meu interior. Ouvia sua voz clara que saía de dentro de meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Acontecia precisamente como quando há pessoas dentro de uma sala que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas mesmo de fora. Desde então, não tive mais a necessidade de ir em sua busca em outros lugares para encontrá-lo, mas estava dentro do meu coração. E quando algumas vezes se escondia e eu, em busca de Jesus, girando pelo céu e pela terra, buscando a meu sumo único bem, enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis por havê-lo perdido, Jesus saía de dentro de mim e me dizia: Estou aqui contigo, me preocupes, não me procures em outro lugar. Eu, entre o espanto e o reconhecimento, entre o espanto e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia-lhe: Meu Jesus, como toda esta manhã me fizeste girar e girar para te encontrar e estavas aqui, podias ter-me dito, para não me ter esforçado tanto, doce bem meu. Amada vida minha, olha como estou cansada, não tenho mais força, sinto-me desfalecer. Sustentem-me entre seus braços, porque me sinto morrer. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. E enquanto repousava, me sentia restituir as forças perdidas. Outras vezes, neste encobrimento que Jesus fazia e eu ia em busca dele, quando se fazia ouvir dentro de mim e que depois saía de dentro de mim, não só Jesus, mas as três divinas pessoas, encontrava-as agora em forma de três crianças graciosas e sumamente belas. Agora, em um só corpo, as três cabeças diferentes, mas de uma semelhança. As três igualmente atraentes. Quem pode dizer meu contentamento? Especialmente quando via os três meninos e que eu os continha aos três entre meus braços. Agora beijava um, agora o outro. E eles me beijavam a mim. Agora um se apoiava em um ombro meu e outro no outro. E eu me ficava de frente, e enquanto me gozava neles, com grande assombro fazia por olhar, e de três encontrava a um só. Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava com essas três crianças era que eu mesmo pesava que os três juntos. Tanto amor sentia por um
por uma destas crianças, como pelos três, e os três me atraíam do mesmo modo. Para terminar a minha intervenção sobre estes discursos, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada. Mas agora estou pronta para as dizer. Amém, Fiat.